Boa tarde. Continuando aqui o Geopública 2022, convidamos todas e todos para assistirem à palestra Questões de Gênero e Diversidade no Mercado de Trabalho da Geoinformação, a ser ministrada pelas senhoras Tatiana Pará e Maria Lima. Tatiana Pará é agrônoma, especialista em geotecnologias, mestre em desenvolvimento e gestão de empreendimentos, professora do campus Castanhal, do Instituto Federal do Pará, fundadora e coordenadora do projeto Meninas da GEO, Youth Mappers, do IPA, conselheira do Enactus IFPA Castanhal, empreendedorismo social. Maria Lima é graduanda de Engenharia de Alimentos, também do IFPA Campus Castanhal, integrante Meninas da GEO, Youth Mappers, IFPA Castanhal. Bolsista Empodera GEO e associada da Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geociências do Pará. Para mais informações acerca do currículo das palestrantes, podem acessar o nosso site oficial, www.geopublica.ide.ba.gov.br. As palestrantes farão a explanação em até 50 minutos, deixando 10 minutos para responder as perguntas no final da palestra. E as perguntas podem ser feitas no chat do nosso canal oficial do Geopública, que a gente vai passar para elas, e elas vão responder ao final. Professora Tatiana, Maria, com vocês. Oi. Aí. Olá, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Elisa, Maria Lima, todos que estão aqui nos ouvindo. Estou muito feliz de estar aqui e principalmente de saber que vocês estão aqui para que a gente possa discutir essa pauta extremamente importante no diálogo da geoinformação. Então, eu vou começar a apresentar aqui. Está aparecendo a apresentação? Pronto, maravilha. E logo depois, a Maria, que faz parte do grupo, também vai colaborar e ela vai trazer para vocês algumas informações interessantes para que a gente possa fazer um link ao final. A gente quer muito que vocês passem o feedback, né? Conheçam um pouco do que a gente vai trazer e sugiram aí oportunidades, levem um pouco do que vocês aprenderam aqui para os seus campos, para as suas instituições, para as suas empresas. Então, a ideia é que a gente consiga dialogar um pouquinho com vocês e que possamos pensar juntas e juntos, né, em melhorias dentro dessa perspectiva do mercado de trabalho. Bem, a Elisa já me apresentou, mas eu vou reforçar aqui que eu sou professora do IFPA, Instituto Federal do Pará, do Campus Castanhal. É muito importante que eu diga isso para vocês, porque todo esse contexto, os nossos projetos, toda essa dinâmica surgiu de um campus do interior da Amazônia, né, do interior do estado do Pará. Isso é muito importante, é muito valioso quando a gente está pensando numa perspectiva educacional, técnica, uma perspectiva de inovação da geoinformação e do mercado de trabalho mediante a esse turbilhão de acontecimentos na nossa sociedade. Então, eu agradeço, inclusive, aí a toda a equipe do IFPA Castanhal pela colaboração. E hoje eu estou aqui na Universidade Federal do Paraná, fazendo doutorado em Ciências Geodésicas, então estou trabalhando na área da cartografia também, e é um pouco de tudo isso, né, que eu vou trazer aqui para vocês. Então, primeiro, para a gente já começar, a gente precisa entender o que é a geoinformação, né? Então, se a gente vai falar de mercado de trabalho, a gente tem que entender, né, qual é o espaço que a gente está tentando entender ou tentando, né, encontrar soluções. Então, a geoinformação, segundo o Câmara, e aí é muito legal a gente falar isso, Câmara é um mega pesquisador do INPE, ainda vivo, né, obviamente, e ele tem, assim, conceitos e referenciais excelentíssimos e atuais, né? Então, leiam Câmara, já deixo a dica aqui. Então, ele e Monteiro dizem o seguinte, inclusive Monteiro, o professor Miguel palestrou ontem, foi, né, maravilhosa a palestra dele, então, aqui é uma das referências. Então, geoinformação é o estudo e a implementação de diferentes formas de representação computacional do espaço geográfico. A geoinformação é tudo aquilo que envolve a gente trabalhar com os dados já referenciados no mundo computacional. Então, isso é amplamente, né, aberto a
várias temáticas dentro da nossa atuação enquanto geoinformação, enquanto mercado de trabalho. E aí eu trouxe esse esqueminha, esse desenho, que mostra que a geoinformação está dentro do âmbito de um outro conceito, que é o de sistema de informação geográfica. E dentro desse conceito, a gente consegue abordar e se envolver diversas outras áreas, do comércio, do meio ambiente, da educação, da agropecuária, do governo, transporte, construção civil, energia, ONGs, espaço social, enfim. Então, a gente, né, brinca de dizer que a gente consegue atuar em quase todas as áreas através da geoinformação. Por quê? Porque eu vou citar novamente Câmara 2002, e ele diz o seguinte: se onde é importante para o seu negócio, então o geoprocessamento, né, a geoinformação, as geotecnologias, elas são essenciais para fazer dar certo, né? Então, aonde tiver dado já referenciado, o espaço do mercado de trabalho para quem lida com essa temática, ele é, né, acessível. Então, entendam que todos que estão aqui possivelmente trabalham com dados, né, de representação do espaço geográfico, portanto, estão no mercado da geoinformação, tá bom? Entendido isso, a gente vai trazer agora uma abordagem dessa questão do gênero e diversidade. E aí é muito importante que a gente paute isso pensando numa perspectiva não apenas do hoje, do mercado de trabalho em que todos estão formados e trabalhando, mas qual o impacto disso. E aí, esse impacto ele está muito relacionado com um fato ocorrido no mundo inteiro, que é a pandemia do Covid-19. Então, a gente tem um marco na nossa vida, o antes e o depois. Porém, gente, as questões de gêneros e diversidades, elas não alteraram, né, a sua forma como ocorria. Elas alteraram a quantidade do problema, mas a modalidade, né, do problema, ela também existia antes da pandemia. Então, o que a gente tinha? Que meados de 2019 e 2020, né, a Organização do Trabalho Europeia fez uma grande pesquisa e trouxe para a gente alguns dados que já mostrava que o emprego feminino ele já vinha perdendo espaço, ou melhor, a gente já tinha um certo crescimento, né, de mulheres perdendo espaço dentro do emprego formal de todas as áreas. Então, isso é um impacto que a gente já vinha acompanhando ao longo do processo. E com a chegada da pandemia, né, as mulheres elas foram muito mais penalizadas do que os homens em relação ao mercado de trabalho, considerando que muitas das mulheres, né, passaram por um processo de cuidado do lar que talvez não tivessem, ou aquelas que tinham passaram a ter uma sobrecarga de trabalho do lar, né? Além de ter tido algumas outras funções de cuidados com familiares por conta da própria Covid. Só um instante. Então, os impactos da crise fizeram sentir de forma diferente nos homens e nas mulheres. Foram afetados desproporcionalmente, né, a questão do gênero em relação ao mercado de trabalho. E o que acontece? A partir de 2020, a gente começou a ver uma ampla assimetria com relação ao gênero e ao mercado de trabalho. Então, isso é uma variável que, a partir de hoje, a gente precisa pontuar para a gente pensar lá no futuro. E depois? Depois da pandemia, a gente continuou vendo, que é o que a gente vê hoje em 2022, e aí eu trago um pouco aqui para o Brasil, é essa relação de diminuição dessas mulheres dentro das áreas que a gente chama áreas STEM. O que são essas áreas STEM? Né? Traduzindo, nada mais é do que o domínio de informação, de conhecimento em áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, esse relatório da Organização de Trabalho Europeia mostra, né, numa perspectiva continental, inclusive, que essas pessoas passaram de novo a não acessar essas áreas numa perspectiva de emprego, mas numa outra perspectiva que é a do ensino, a da escola, a da formação.
né? E por isso, ano passado, em novembro de 2021, foi então feita a Conferência Internacional de Trabalho. Dentro da Conferência Internacional do Trabalho, foi feita toda uma normativa para potencializar a questão de ensino médio, ensino técnico, ensino superior e mercado de trabalho, que possam minimizar as desigualdades desse espaço com relação ao gênero e ao acesso a essas áreas específicas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Por quê? Porque cada vez mais estamos vendo esse alargamento e essa discrepância do acesso entre homens e mulheres, tá? Então, quem quiser, depois eu vou passar esse link dessa normativa, porque ela é uma norma já nacional ou internacional, para que todas as entidades, instituições públicas e privadas comecem a criar políticas para melhorar o acesso dessas mulheres a essas áreas do mercado de trabalho. E aí, a Unesco, pensando numa perspectiva de futuro, ela começa a trazer documentações para que a gente possa fortalecer cada vez mais o ensino e a formação dessas meninas e mulheres. Porque, vejam, nós tivemos esse impacto da pandemia, quebramos, né, dentro do mercado de trabalho. Mas e no futuro? Como é que a gente vai acessar de novo esse espaço? Então, ela criou um documento chamado Decifrar o Código, em que ela traz diretrizes também para implementações educacionais nas escolas e universidades para potencializar as meninas e as mulheres nas áreas de STEM, certo? E isso, pensando juntos, vai impactar no mercado de trabalho da geoinformação. E eu trouxe 2 pontos que tem nesse documento do Decifrar, que ele é muito importante para a gente sair daqui certos e certas de que não haverá mais dúvida com relação a isso. A primeira coisa que a Unesco diz é o seguinte, que não existe, né? Já foram feitos testes, estatísticas e pesquisas, não existe nenhuma diferença, né, genética com base no sexo que tenha um impacto no mecanismo neural de aprendizagem entre homens e mulheres. Não existe mulheres sabem mais ou menos. Não existe mulheres sabem isso e homens sabem aquilo, né? Então, não há essa relação com o gênero. Então, é importante que a gente passe a não estigmatizar dentro do nosso ambiente, seja de trabalho ou de escola, de que o gênero X ou Y ele vai ter um melhor, né, desempenho em qualquer disciplina da existente. Outra questão é que essa caracterização dos estereótipos de gênero, eles transmitem a ideia de que as meninas não podem ser capazes de trabalhar na engenharia, na matemática, ou serem inovadoras. Ou seja, fazendo, né, essa estigmatização, a gente impede que o acesso ao mercado de trabalho também ocorra por uma questão social e não genética ou não por questões de gênero. Então, dentro das diversas recomendações, essas 2 eu achei muito importante a gente trazer. E o que isso tem, né, a ver com o que a gente vai falar agora? Nesse gráfico aqui ao lado direito, eu trago também da própria Unesco um gráfico que mostra a relação entre homens e mulheres nas formações e nos níveis de conhecimento. Então, olha lá. Quando a gente tem ali no primeiro pontinho, a gente vê que a relação de homens e mulheres formados na graduação, ela é quase que igualitária. Então, né, a gente tem a mesma quantidade de homens e mulheres que se formam no ensino superior dos que se formam, né? Quando a gente passa para o mestrado, a gente vê um pouco mais de homens e um pouco menos mulheres formadas em mestrado. Isso pode ser muito, né, um indicativo de uma relação mais familiar, em que as mulheres se formam, trabalham e muitas delas têm que fazer uma pausa para ter filhos, para ter alguma outra atividade familiar. Então, esse impacto ocorre. Entretanto, para aquelas que continuam, a gente vê um aumento de mulheres formadas em doutorado. Então, as pesquisadoras aí estão formadas em doutorados. Nós temos um quantitativo aqui no Brasil muito maior de mulheres doutoras do que homens. Olhem só. E se a gente pensar em pesquisadoras formadas e que atuaram em projetos de pesquisas financiados, liderados pelos órgãos conveniados, nós temos aí cerca de 30% a mais de mulheres que homens dentro desse espaço.
Mas eu digo para vocês, a gente enxerga isso, a gente consegue olhar na nossa sociedade, ver esse impacto e ver todas essas mulheres, quando a gente vê os palestrantes, quando a gente vê os líderes de grupo, quando a gente vê os gestores, a gente consegue perceber que as mulheres são a maioria das pesquisadoras, que elas estão no topo do conhecimento, e aí eu deixo essa incógnita aí para vocês pensarem e discutirem junto com a gente aí até o final, tá? E aí, isso tudo tem a ver com uma agenda global elaborada pela ONU, que é a Agenda 2030, que propõe 17 objetivos para que em 2030 a gente tenha mudado essa questão. A ideia era que a gente tivesse erradicado essas problemáticas, mas há menos de 10 anos para chegar no ponto final, a gente percebe que isso não é uma realidade, infelizmente. E aí, dentro desses objetivos do desenvolvimento sustentável, o objetivo número 5, ele é prioritariamente para a igualdade de gênero. E dentro dessa perspectiva, eu elenquei 2 subobjetivos que têm a ver com a nossa temática, que a primeira é garantir essa participação plena e efetiva das mulheres nos espaços de liderança e decisão. Então, vejam, se eu estudo, né, se eu desde o meu ensino médio, meu ensino fundamental, da minha graduação, eu tenho um estigma de gênero com relação ao acesso dessas disciplinas, como é que eu vou me empoderar para liderar essa área? Então, a sociedade ela tem aí que começar a cumprir esse papel, né, de empoderamento e quebra desses estigmas com relação ao gênero e ao tipo de disciplina que as mulheres estão envolvidas. Porque isso vai impactar aqui na liderança de tomada de decisão, na chefe, né, na presidente, na gestora, na professora, enfim. Então, a gente precisa pensar ainda e dialogar com relação a isso, e não só na vida política, mas econômica e pública, né? Então, a gente precisa que em todos os espaços essa liderança ela seja genuinamente de mulheres, tá? E não apenas como uma estratégia de pontuar um ODS, que é o que a gente vê muito. Vamos colocar fulana, vamos escolher tantas mulheres para a gente ajudar nesse indicador. Então, nós também não podemos fazer isso, nós precisamos realmente entender que esse processo ele é positivo. E, além desse objetivo, nós temos outro subobjetivo, que é aumentar o uso de tecnologias de base. Entre elas, as tecnologias de informação e comunicação, das quais a geoinformação está inserida, né? À medida que todos vocês aqui provavelmente já pegaram algum aplicativo de trânsito, né? Ou a grande maioria. Ou vocês já acessaram algum aplicativo para encontrar um endereço de qualquer coisa. Vocês também já usaram um aplicativo possivelmente para pedir uma comida, né? Então, todo o nosso processo hoje de comunicação e de acesso à informação, ela está baseada em tecnologias que usam os dados já referenciados para nos ajudar a tomar a decisão. Então, se a gente não coloca as meninas e as mulheres com acesso a essas tecnologias, a gente também não potencializa que elas tenham liderança dentro da geoinformação e do mercado de trabalho. Vocês percebem isso? E como é que a gente vai solucionar? Voltando lá para a base, pensando lá na escola, pensando lá no ensino técnico, médio e na graduação, para que a gente consiga fortalecer essas meninas para que elas alcancem esse espaço com muito mais segurança, né? Então, é um pouco nessa ideia, tá? Então, esse empoderamento que a gente vem trabalhando, que a gente vem dialogando, ele é um empoderamento dialogado internacionalmente, da qual a ONU, né, pontuou como objetivo. Não é apenas a Tatiana que quer isso, não é apenas a fulana que quer isso. Não somos uma minoria que queremos isso. É o mundo inteiro que já analisou e percebeu a necessidade da gente fazer essa mudança que a gente espera. E aí o relatório da ONU, ele traz também um dado muito interessante que é sobre essa ODS. Então, vejam, a pandemia trouxe essa característica de problemáticas diversas e dentro da ODS 5, ela é uma das ODS que teve o menor regresso dos seus indicadores, ou seja, a gente piorou ao invés de melhorar os nossos indicadores. E tudo isso tem a ver com o quê? Com os enormes fatos ocorridos de violência contra o gênero. E essa violência, ela é principalmente uma violência
voltada a questões sexuais, mas também violências psicológicas, violências morais, violências econômicas que envolveram as mulheres, ou seja, né, fomos todas atacadas por um processo que não nos empoderou, pelo contrário, né, nos desmotivou para que a gente caminhasse e chegasse a qualquer espaço de mercado de trabalho. Então, esse relatório também está disponível, é um relatório de 2022 já, né? Depois, quem quiser os links, eu separei para disponibilizar para vocês. E aí, olha só, né? Em 2019, antes da pandemia, qual era a grande temática que a ODS, que a ONU trazia dentro do mercado de trabalho? Era para a gente pensar, né, nessa dinâmica de aumentar o indicador e, principalmente, oferecer espaços para que as mulheres acessassem os cargos públicos e que pudessem elaborar as leis. Por que o cargo público ele é importante? Porque seria uma forma de executar, criar, elaborar e monitorar leis que pudessem fazer proteções e beneficiamento para as mulheres, seja proteções contra as violências, seja essa potencialização da equidade, né, dessa harmonia dentro do espaço de trabalho, esse monitoramento do indicador para saber se a gestão ela está promovendo um acesso dessas mulheres às vagas, né, da presidência, da coordenação, essas vagas de alto escalão. Então, isso tudo era uma temática de 2019 muito trabalhada pela ODS. E em 2022, pós-pandemia, essa pauta ela ficou até secundária de tanto problema que a gente teve. E o que a gente traz agora em 2022? É que as mulheres, em sua grande maioria em relação aos homens, elas tiveram que abandonar a escola, a faculdade, o curso e até as suas profissões. Por quê? Por conta da problemática existente na pandemia. Quando a gente pensa na juventude, sobre a gravidez precoce que ocorreu, casamento infantil, trabalho doméstico. E esse gráfico eu mostro aqui para vocês, que é o gráfico da ONU, do relatório, que mostra o seguinte, né? Cerca de 96% dessas mulheres, elas trabalham como trabalho doméstico e elas não são remuneradas, né? Ou seja, de um total, né, das 92% das mulheres que fazem e executem o trabalho do lar, né, de forma muito mais intensiva do que os homens, dessas a gente tem um outro indicador que é muito importante a gente dialogar, que são as mulheres negras. Então, para dentro da questão do gênero, a gente também tem a questão da raça. E isso tudo vem impactando muito o acesso ao mercado de diversas áreas, né? Então, a ODS 5, olha, vocês podem ver aqui na lateral, ela teve um retrocesso, ela estagnou e ela foi insuficiente pensando na questão de gênero e de igualdade das mulheres no espaço do mercado de trabalho, por diversos fatores. Então, vejam o quanto que a gente ainda precisa solucionar para a gente pensar em estratégias, né, de igualdade das mulheres dentro da área de informação. E aí, como eu falei lá no terceiro ou quarto slide, foi criada, então, em 2021, ano passado, a Convenção 90, que é um tratado internacional para reconhecer o direito das mulheres e de todas as pessoas no mundo de trabalho. Então, o ideal é que todas as empresas, órgãos públicos, ONGs, instituições, enfim, até você individualmente, entenda, leia essa convenção e pactue ela dentro da sua instituição. Para quê? Para diminuir a violência de gênero e o assédio dentro do mercado de trabalho. Porque agora, quando a gente fala também em acessar esse mercado de trabalho, são muitas as causas que fazem com que essa mulher desista desse espaço do mercado de trabalho ou que ela tenha uma péssima qualidade no mercado de trabalho por conta dos problemas sociais que a gente ainda tem, que é vinculado a assédio moral, assédio psicológico, assédio até mesmo sexual e todos os outros. Então, vejam, como é que a gente vai conseguir trabalhar, como é que a gente vai pensar num projeto, como é que a gente vai fazer isso se a gente está sobreviver, né? Então, é um problema muito grave, muito sério, que a gente precisa dialogar mais, a gente precisa resolver de alguma forma. E aí, né, nessa perspectiva da geoinformação, eu trago para vocês essa pesquisa, que é a pesquisa
da Womaningis, que é um grupo aqui do Brasil, vinculado à Womaningis Internacional, que fez uma pesquisa de mercado aqui no Brasil para reconhecer um pouquinho como é que estava essa dinâmica dentro da área da geoinformação. E aí, como resultados, ano passado, em 2021, elas divulgaram o seguinte, que dentro da sua pesquisa elas conseguiram trabalhar com uma amostra de 497 pessoas, dentro dessas 53% foram mulheres. A gente entende que esse quantitativo tenha ocorrido por conta da grande mobilização que os grupos de mulheres, né, e os grupos de rede social mobilizaram e encontraram essas mulheres para responder, e elas foram muito mais, de uma certa forma, acessadas do que os homens. Então, isso pode ter ocorrido, a gente entende que sim. Com relação a essa faixa etária, então a gente percebe aqui, né, que a gente tem a maioria trabalhando entre 38% entre 16 e 29 anos. Então, a maioria, a gente vê que é um público muito jovem, provavelmente recém-formado, é a sua maioria no mercado de trabalho da geoinformação, né? A gente tem aqui cerca de 6% desse total de mulheres entre 50 e 64 anos, por exemplo, né? É bem menor. E que o grau de escolaridade delas, na sua grande maioria da geoinformação, ela é de graduação, né? Então, a gente tem cerca aí de 8% apenas que são doutores dentro dessa área da geoinformação, e que dessas áreas de graduação, na sua grande maioria, olha, 44% são das áreas da geografia e geociências, tá? Seguindo depois das áreas de formação de cartografia e geoprocessamento. Então, a gente tem um grupo, né, de profissionais da geoinformação aqui nessa amostra, da área, basicamente, da geografia. E, por fim, aqui que a pesquisa traz que a maioria das pessoas que responderam, elas trabalham com o sistema de informação geográfica, né? As outras trabalham, seja na área ambiental, seja alguma área relacionada à educação, a governo, agropecuária, mas na sua grande maioria, todas elas lidam com o sistema de informação geográfica e as suas ferramentas de geoprocessamento, né? Então, esse é o nosso espaço brasileiro mais recente, pesquisado a partir da ONU-NIGIS. E para que a gente consiga fortalecer, para que a gente consiga dialogar, para que a gente consiga entender o que precisa para a gente ter mais mulheres reconhecidas no espaço, eu trago para vocês algumas iniciativas existentes de mulheres nas áreas de geoinformação, né? Então, eu trouxe algumas internacionais e outras nacionais. Eu trago aqui para vocês a Lady of Landsat, né? E aí eu quero mandar um abraço para a Flávia, que nos apresentou num evento internacional, inclusive, ela abordou essa temática também, e elas têm um grupo lá, inclusive no Twitter, e podem buscar lá e comunicar com ela, que elas fazem exatamente essa dinâmica de divulgação das informações das pesquisadoras e essa dinâmica sobre a potencialidade de colocar essas mulheres no mercado de trabalho, com capacitação, com apoio, com bolsas, enfim. Então, tem uma dinâmica muito legal. As Geolatinas, que é, né, um grupo também de mulheres aqui da América Latina, que também tem essa pegada de capacitar, de abraçar e de relacionar as carreiras da ciência da Terra, né, e que, por conseguinte, tem a geoinformação como uma das atividades, potencializar esse diálogo e encontrar, né, formas de parceria. Então, eu já conheci aí muitas parcerias criadas a partir das geolatinas, né, intercâmbios, enfim. E temos também a Womanigel, que é um grupo internacional, tem um site, vocês podem dar uma googada aí, que faz uma rede de profissionais globais. Então, você pode, inclusive, se cadastrar lá, colocar o seu currículo para que as pessoas possam saber e você fazer um network. Então, é uma grande rede de network para as pessoas que trabalham com geoinformação. Então, isso daí é fundamental para a gente ter, né, esse empoderamento nessa área. Tem outras também iniciativas que são um pouco mais secundárias, que ela tem objetivos secundários, mas também lidam com esse acesso das mulheres ao mercado de trabalho, que é a Copérnicos, né,
é francesa. Então, ela também trabalha dentro da União Europeia com essa dinâmica das mulheres na geoinformação. Everywhere She Maps, que é uma modalidade do grupo Youth Mappers, que trabalha com mapeamento colaborativo e que potencializa, né, esse mapeamento tanto de grupos de mulheres como para grupos de mulheres ou para questões de gênero, então mapeamentos colaborativos para solucionar problemas de gêneros, então é um caminho muito legal. Tem também as Geoticas, que são, né, um grupo de mulheres também aqui da América do Sul, que lida com o mapeamento e com esse network voltado para as mulheres na geoinformação, e uma infinidade, gente, mas né, não vai dar para trazer todos. Então, a gente também tem o Servir Amazônia, que é um programa vinculado à NASA, que trabalha com o mapeamento e a inclusão de comunidades e áreas vulneráveis dentro do geoprocessamento. E dentro do Servir Amazônia tem uma modalidade de potencializar o espaço para as mulheres. Então, é um lugar onde dá para você fazer network e você fazer as parcerias entre grupos de pesquisa, extensão entre mulheres, potencializar suas pesquisadoras, enfim. Temos um podcast aqui que é feito de mulheres maravilhosas, que é o Mapear Podcast. Então, isso daí é muito importante, porque elas divulgam geoinformação. E trago para vocês também aqui um programa que já foi um projeto, que hoje é um grupo de pesquisa chamado Meninas da Geo, que ele é um dos projetos genuinamente amazônico, né, genuinamente brasileiro. Ele não é um capítulo, ele foi originado no IFPA Castanhal, e que ele tem, né, como missão empoderar as meninas e as mulheres das áreas das geociências para que elas possam acessar o mercado de trabalho e trabalhar com geoinformação. Tá bom? E aí eu passo agora para a Maria, para ela fazer, né, um pouquinho dessa fala de como que a gente faz para potencializar esse mercado de trabalho dentro da área da geoinformação. Obrigada, professora. Boa tarde a todos. Fazendo uma breve apresentação, eu me chamo Maria, sou graduanda do IFPA, estou cursando Engenharia de Alimentos, sou uma menina da GEL e sou bolsista também do Empodera GEL. Falando um pouco sobre a criação do projeto, ele foi idealizado pela professora Tatiana lá em 2019, com o objetivo de promover cursos e oficinas. Professora, você pode passar, por favor? Então, com o objetivo de promover cursos e oficinas para as comunidades urbana e rural dos municípios do estado do Pará, a fim de levar para essas comunidades conceitos sobre geotecnologia e empoderamento feminino. E aí, através de uma parceria entre UFRA e FPA, obteve crescimento e hoje, como a professora Tatiana bem colocou, a gente se transformou em um programa através desse acordo de cooperação técnica. Então, no ano de 2020, tivemos nosso primeiro projeto fomentado pelo Ministério da Mulher, intitulado como Integração Produtiva e Tecnológica para o Desenvolvimento Sustentável e Empreendedorismo Feminino no Estado do Pará, Empodera Gel. E aqui eu trouxe algumas fotos da nossa equipe, e a nossa equipe hoje ela conta com alunos da graduação e pós-graduação dos mais variados cursos, como agronomia, engenharia de alimentos, cartografia, engenharia ambiental, enfim. Além disso, a gente hoje tem um capítulo no Youth Mappers. Esse Youth Mappers é a vertente de um programa que atua com geotecnologias geoespaciais públicas para identificar e abordar diretamente os desafios de desenvolvimento em todo o mundo, totalizando cerca de 260 capítulos, liderados por universitários e mapeadores livres em 57 países, e a gente faz parte de um capítulo desse aqui na Amazônia, a gente foi o primeiro capítulo da Amazônia. Pode passar, por favor, professora. Falando um pouquinho das nossas ações, eu trouxe aqui o curso de Igualdade de Gênero e Empoderamento Feminino. Esse curso a gente fez em uma comunidade de ilha aqui do estado do Pará. E aí, como vocês podem ver nas imagens, a gente fez algumas interações com mulheres, elas se envolveram bem aí nesse curso, elas abordou os obstáculos da inserção produtiva da mulher no mercado de trabalho. Além disso, o empreendedorismo feminino e a relevância para os arranjos produtivos locais, e também noções básicas financeiras que elas não tinham, então elas tiveram a oportunidade de ter essas noções.
Pode passar, professora. Além disso, a gente fala também aqui sobre oficinas de geotecnologias, né, onde os alunos aqui puderam ter noções sobre o domínio de aplicações técnicas de geoprocessamentos, nadações de fornecimento de serviço. Além disso, adquirir conhecimento sobre a teoria prática do tratamento digital de imagens orbitais e de sistemas de informações geográficas disponíveis em aplicativos. Pode passar, por favor. Trago aqui também uma publicação da Unesco, né, que fala sobre a importância de termos professoras. A Unesco ela fez uma pesquisa mundial, onde ela pontua que o trabalho das professoras mulheres tem sido associado com experiências melhores educacionais, principalmente com o aumento dos resultados de aprendizagem de meninas em diversos contextos, né? Então, o Meninas da GEL, dentro dessa perspectiva, é um projeto de sucesso, porque a gente tem professores, colaboradores, especialistas, que são mulheres que capacitam outras mulheres e assim por diante. Então, eu pontuo aqui a frase onde diz: professoras podem influenciar de forma positiva a educação de meninas em STEM, ao desfazer mito com base em gêneros, né? Como a professora pontuou anteriormente. E que é o nosso papel enquanto menina da GEL, tirar esse mito que só menino pode pilotar drone, só menino pode fazer mapa. Então, esse é um papel fundamental que o projeto trouxe para o IFPA e UFRA, além disso, em outras instituições envolvidas. Pode passar, por favor, professora. Para finalizar, eu trago aqui a indicação também da Unesco, que ela explana quais as intervenções que podem ser feitas, né, para desenvolver essas mulheres na educação STEM e automaticamente o impacto do mercado de trabalho. Então, a gente tem aqui intervenção de sociedade, legislação, representação de mulheres nas mídias STEM, promoção de igualdade, e aí logo abaixo vem a escola, né? O papel da escola é muito importante na gestão, e também a família é o pilar. A família, quando ela fala sobre falsas afirmações, né, desconcepções comuns que seriam certos trabalhos que são exclusivamente para homens, enfim. Então, essas redes de pares, né? E, por fim, o estudante, que tem que ser envolvido desde a infância para construir uma habilidade, né? E ligações de fibras exemplares também, dentre isso, os apoios e desenvolvimentos de entidades positivas de STEM, para que eles consigam se desenvolver enquanto profissional futuramente. Então, essas seriam algumas possibilidades de intervenções publicadas pela ONU. Eu espero que todos que estão nos assistindo possam compreender e também colaborar para a diminuição desses mitos de gênero, né? Obrigada, gente. Obrigada, Maria. Eu queria só complementar, posso um minutinho aqui, que é exatamente o que a Maria traz, né? Que para que a gente pense em mercado de trabalho, a gente precisa estar conectado, sociedade, escola, família e o próprio estudante, né? Para que a gente quebre esses estigmas de gênero, né? Em que a gente possa achar ou não que mulher pode isso ou aquilo, né? Que a gente possa dividir igualmente as nossas tarefas do lar. Eu acho que isso é fundamental, é uma pauta muito importante para a gente discutir. Dentro da escola e da sociedade, só reforçando a importância da gente criar grupos que não sejam exclusivamente de mulheres, e eu falo muito isso, a Meninas da GEL não é um grupo de mulheres, é um grupo para as mulheres, os homens são muito bem-vindos, né? Só que a gente quer trabalhar com um impacto, né, menor com essa relação desses mitos de gênero e principalmente que a gente consiga dar segurança para que essa menina acesse o mercado de trabalho. Então, a gente tem aí um ponto muito positivo, todas as nossas meninas que passaram pelos Meninas da GEL e se formaram, elas acessaram o mercado de trabalho da área da geoinformação, elas estão ou trabalhando, ou estão em mestrado, doutorado, em pesquisas, ou em empregos, ou em empresas, ou em startups. Então, todas elas conseguiram acessar a partir do empoderamento da geoinformação, né, e dessa segurança, desse apoio, dessa colaboração para que elas pudessem chegar tranquilas nesse mercado de trabalho. Então, eu indico muito que todos vocês que estejam aqui promovam, né, esses espaços, esses grupos, para que possam, de fato, empoderar meninas e mulheres para o mercado de trabalho.
E aí eu agradeço também, junto com a Maria, essa apresentação. Bom, obrigada, Tatiana, obrigada, Maria, foi muito enriquecedor a palestra de vocês. Eu já acompanho o grupo tem um tempinho, né? Queria indicar a todos que estão presentes e todas a fazerem parte do grupo do Meninas da Gé no Telegram, que é muito bom. Tem mensagens diárias, mais de uma, né? Várias mensagens com links para eventos, até mesmo artigos interessantes. Homens também são bem-vindos, né? Não é exclusivo para mulheres. Então, é bem útil assim, para a gente se manter informada e realmente a gente criar essa comunidade assim que a gente se empodere, né? Eu queria apontar aqui também a questão de como nós mulheres, nós não somos desde pequeno incentivadas a tomarmos lugares de liderança. E às vezes até quando a gente é chamado para ocupar um lugar desse, a gente fica insegura e tem a tendência a negar, né? E isso é uma coisa até que está no nosso subconsciente, não está tão claro assim. Então, queria incentivar as mulheres colegas da área que quando forem convidadas a ocupar esses espaços, né, de palestra, ou cargos também, que aceitem, porque homem tem autoestima lá em cima, né? Então, mesmo que eles não se sintam preparados, eles vão aceitar essas posições. E a gente, mesmo sendo preparada, a gente tem a tendência a negar, né? Temos outros comentários também aqui no chat. Fabiola fala como esse estigma de que as mulheres não têm habilidade para a área de exatas vem da infância e da falta de estímulo para profissões na área, inclusive nos brinquedos usados em processo social. Se quiserem fazer algum comentário, podem interromper. Sim, esse relatório da Unesco que eu apresentei, ele traz também um capítulo que fala com relação a essa dinâmica, né, do material didático que é dado na escola, as figuras, as relações com as atividades, com as tarefas, com as cores. E já se tem, inclusive, na BNCC, que é a base curricular comum, né, do Brasil, baseado também em outros países, que esse estereótipo ele comece a ser tirado dos livros didáticos, porque muitas vezes a gente tem material que está ainda, né, vamos dizer, de uma certa forma, incentivando que faça essa diferenciação. Então, esse documento faz isso. E quando a gente percebe, Elisa, essa situação, aí é que está uma das funcionalidades dos meios de comunicação e das mídias, para que a gente consiga acessar esses grupos de mães, esses grupos de escola, para que as empresas possam fazer visita nas escolas, as escolas possam conhecer empresas, órgãos, para que a gente se comunique, para que aos poucos a gente vá fazendo minimizando, né, ou mitigando aí essa problemática do estereótipo, porque ela ainda existe, ela ainda é real, né? Você ainda encontra livros didáticos, infelizmente, com esses estereótipos. Muito bem. Fabiola também comenta, né? Como as oportunidades são reduzidas pelos comportamentos dos colegas de trabalho que muitas vezes inibem a ocupação dos espaços de poder por comportamentos e falas preconceituosas. Isso ainda existe. Sim, inclusive, Elisa, o IFPA, né, o Grupo Meninas da GEL, ele nasceu no IFPA para tentar solucionar uma problemática de assédio moral, de assédio, né, profissional e econômico existente. Inclusive, nós temos situações de alunas que sofreram preconceito por não, né, ou melhor, por serem mulheres e principalmente mães e não poderem acessar uma aula prática, não poderem participar de uma atividade, não ter ali uma equalização desse tempo, né, de sala de aula e do tempo da escola e da casa. Então, elas foram penalizadas.
E o grupo, ele nasce exatamente para dizer, olha, aqui a gente não quer mais que aconteça isso, a gente quer que as meninas pilotem drone também, por que elas não podem acessar a aula? Por que elas não podem ir para campo? O que está acontecendo? Então, realmente uma situação existente, essa denúncia sempre foi feita, mas a gente ainda tem um conjunto de sistema na sociedade que ainda beneficia, né, homens que fazem esse tipo de problematização, de violência e de assédio com relação às mulheres e às suas disciplinas. Olha só, para você ver, né? Então, isso ainda é preocupante e a gente tem uma esperança de que um dia a gente consiga quebrar, só que é tanta coisa envolvida, é tanto poder envolvido, é tanta gente envolvida que a gente não, quando a gente soluciona um problema aqui, o outro está ali, enfim, é muito difícil. Mas a gente está aqui, a gente existe aqui para que elas possam voltar e saber que dentro do nosso grupo elas têm a sua importância e que se elas não aprenderam ali, a gente vai ensinar aqui. E a gente tem um lema muito legal, que é o seguinte: quem ensina aprende mais. Então, dentro da nossa dinâmica de grupo, a gente sempre pede para que as mais veteranas, que já aprenderam alguma coisa, ensinem as novatas e isso vá fazendo um ciclo, tanto de conhecimento, mas que possam mostrar para elas mesmas a capacidade que elas têm de fazer um treinamento, de ajudar uma outra colega, de capacitar outras pessoas, de pensar em novos projetos, enfim. Então, é um ciclo muito interessante que a gente faz na faculdade para que lá fora fazer o que você disse. Não tenham medo de aceitar um cargo, não fiquem com medo de liderar, vocês conseguem, né? Então, é algo nesse sentido. Isso responde também um comentário de Jaqueline Moritzas, que fala que escolas e universidades não têm acolhido as mães estudantes. Fabíola tem uma pergunta, né, sobre um dado que você deu. Considerando que a maioria que trabalha na área tem até 30 anos, isso teria relação com, a partir dessa idade, as mulheres também assumirem o papel de mãe, sem rede de apoio e migrarem de profissão? Sim, é muito possível, né? Então, apesar de que lá no relatório que eu trouxe ela não tem essa associação, mas a gente consegue fazer essa associação vendo o gráfico da ONU, né? Que ela mostra que nós temos muita graduação, entretanto, especialização e mestrado a gente tem menos. E é exatamente nessa faixa etária ali, entre os 20 e 30 anos, que a gente também vê essa mulher construindo família, tendo que dar uma pausa, né, para a maternidade. E o pior é que quando a gente retorna para esse mercado de trabalho, ele não está apto para compreender, né, as nossas diferenças necessárias, as nossas necessidades para com nossos filhos, né, para que a gente possa atender as nossas demandas de casa. E o que acontece? Elas ou aceitam um subemprego, ou elas migram para um emprego que seja um emprego mais simplificado, né, que permita ali uma flexibilização, ou que seja algum tipo de emprego que consiga atender essa, como se diz, essa diferença, né, essa problemática que tem do retorno da maternidade. Então, isso sim é uma outra pauta muitíssimo importante para a gente dialogar, né? Porque hoje eu trabalho 40 horas por dia. Então, eu chego em casa, eu tenho que fazer a tarefa, no outro dia eu tenho que ter a reunião do meu filho, no outro dia eu tenho um médico, eu tenho um dentista, e tudo isso não está na legislação. Eu não tenho bônus, eu tenho que usar as minhas férias para levar eles no médico, eu tenho que usar as minhas férias para fazer um plano com eles. Ou seja, não há ali, né, uma forma de compensar essa tarefa maternal, e que ela é muito importante, porque essas crianças vão crescer e vão precisar ser bem cuidadas para acessar a escola, o mercado de trabalho, né? Então, essa é uma segunda pauta que a gente ficaria aqui um dia inteiro debatendo, que ainda precisa de quê? De legislação. Então, por isso a importância de termos mulheres dentro da política que façam leis, que façam, né, normativas que possam, de fato, obrigar o mundo do trabalho a se adaptar às demandas das famílias, né, de modo geral. A gente fala de igualdade, mas igualdade não é tratar exatamente igual homens e mulheres, né? Porque nós, como mulheres, temos nossas particularidades.
Temos mais uma pergunta aqui. O que vocês sugerem, Anderson pergunta, o que vocês sugerem para incentivar a educação STEAM para as meninas? Bom, a minha sugestão é até uma fala aqui da Maria, né? Primeira coisa que a gente precisa é trabalhar dentro das escolas na quebra desse estereótipo dos professores. Os professores de sala de aula, eles precisam quebrar esses estereótipos. A gente ainda tem professor das áreas do STEM que acham que o gênero X ou Y sabe mais ou menos. Então, isso daí é a base. Se a gente consegue quebrar essa lógica desse estereótipo na base, isso tudo facilita muito mais. Então, essa dinâmica da relação de ter professoras das áreas da STEM que possam, né, levar esse conhecimento, que possam quebrar esse estigma, ela é muito interessante. Mas não precisa ser só as professorais, pode ser os professores também. Então, isso daí é um ponto muito principal. O outro é o que a gente já vem vendo isso, né? A gente já vem vendo as escolas se adaptarem a novos currículos que trabalham com robótica, que trabalham com inovação, que trabalham com empreendedorismo, e quando elas fazem isso como tarefas, né, você acaba conseguindo abordar e atender, né, as questões de gênero. Então, incentivar dentro das escolas projetos, não apenas só aquela escola, aquela disciplina teórica, muita leitura, que ela é essencial, mas que ela possa vincular projetos, projeto para usar um GPS, projeto para usar uma luneta, projeto para criar um equipamento, projeto, ou seja, quando você cria projetos que permitem que elas acessem esse tipo de tecnologia, aquilo fica muito mais natural e você consegue também criar os estereótipos. Então, eu acho que essa é a principal forma da gente conseguir pensar num futuro mais seguro, né? Ajustando lá com o ensino básico, ensino médio, as questões de estereótipos. Bem, chegamos ao final de hoje. Tatiana, Maria, muito obrigada pela participação de vocês, foi muito enriquecedora. Temos mulheres muito empolgadas no chat com essa palestra, né? E eu gostaria de finalizar deixando uma provocação de Fabíola, né? Ela fala assim: gostaria de deixar uma pergunta aos homens que estão na audiência. Qual o papel de vocês para mudar essa perspectiva de desigualdade de gênero? Né? Vamos pensar nisso aí um pouquinho. A gente aguarda todo mundo amanhã, às 8 horas da manhã, com o mini curso Processamento de Imagem com Python no Google Engine, a ser ministrado pelo senhor Christian Santana Cunha, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no evento que ocorrerá exclusivamente de forma online. Mais uma vez, agradeço a participação das meninas aqui, e uma boa tarde a todos e todas que participaram do nosso evento hoje. Tchau, tchau. Obrigada.